E aí pessoal, tudo bom? Esse é um episódio diferente, tá certo? Eu vou estar fazendo uma análise comparativa entre as mensais nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil. Eu vou começar mostrando para vocês a edição americana. Essa aqui é a Avengers World número 1. Essa aqui é a edição original, sem a qual as outras não existiriam. Nos Estados Unidos, isso aqui é normalmente chamado de single issue e possui entre 28 e 32 páginas. Vou folhear ela aqui para mostrar para vocês. E uma coisa que a gente já percebe é que a versão americana das mensais normalmente possui muita propaganda. Eu contei o número de propagandas dessa edição aqui e ela tem 7 páginas dedicadas a propagandas que podem ser de títulos da editora ou de produtos relacionados. Vocês podem ver aqui outra propaganda. As revistas americanas, elas podem ou não ter uma seção de cartas e um checklist. A seção de cartas tem ficado cada vez mais rara e um checklist normalmente elas vão ter. Tudo depende do espaço disponível. Essa edição aqui, ela foi impressa nos Estados Unidos, também pode ser impressa no Canadá, e o papel é o chamado LWC, que é um papel de boa qualidade, é um papel brilhante, cuja impressão é muito clara. O papel da capa é parecido, também é um papel LWC, só que um pouquinho mais espesso. E uma coisa interessante a se notar é essa tarjazinha aqui, nas edições da Marvel. Como a gente pode ler aqui, ela oferece um bônus, Digital Edition, ou seja, ela oferece uma cópia digital grátis. A Marvel se deu conta que muitos dos seus leitores preferem ler os quadrinhos nas telas dos tablets ou no celular. Então, para facilitar a vida deles, ela oferece uma cópia digital grátis desse título aqui. É muito simples, basta para você conseguir a sua cópia, tirar esse selinho aqui. Atrás dele você vai ver um número, você segue as instruções aqui para poder fazer um download da sua edição. É muito simples. Eu particularmente não costumo ler as edições digitais, então por isso que o selo continua intacto aqui. Vale notar também que a Marvel é a única editora que oferece uma cópia digital grátis dos seus quadrinhos. O preço de capa dessa edição aqui é de $3,99, que em real, em valores de hoje, equivale a R$ 14,20, que é muito caro para uma história. Vale notar também que a Marvel, como é líder do mercado, pratica preços um pouco mais altos, né? Normalmente as revistas da DC Comics e da Image vão custar R$ 2,99, ou seja, $1 a menos. Em seguida nós temos aqui a edição europeia, mais precisamente a versão francesa, né? The Avengers número 16 da Panini. Ela tem 120 páginas, como vocês podem ver aqui, já é uma edição um pouco mais espessa. Ela possui 120 páginas e conta com 5 histórias. Então aí a gente já pode ver que o mix não é uma exclusividade brasileira. Uma coisa bacana em relação às edições europeias é que antes de cada história ela disponibiliza a capa original. Tá aqui, sempre antes de cada história ela disponibiliza a capa original. Toda edição francesa vai possuir uma seção de cartas e um checklist.
Essa edição aqui foi impressa na Itália e o papel do interior é um papel LWC também, só que é ainda melhor que na edição americana. É um papel LWC um pouco mais espesso. A capa é uma capa cartonada com acabamento fosco, muito agradável ao toque, e ela possui também uma lombada quadrada com todas as informações referentes a essa edição aqui. Essa edição ela lembra bastante as edições da Panini brasileira no início dos anos 2000, quando a editora tinha acabado de se instalar no país. Ela não disponibiliza cópia digital, mas ela disponibiliza o código AR. Eu esqueci de falar para vocês, mas além da cópia digital grátis, as edições americanas da Marvel também vêm com esse iconezinho aqui, né? AR, Augmented Reality, que em português significa realidade aumentada. O que significa isso? Em algumas páginas da história, a gente vai ver esse código AR. Esse código AR significa que aqui, por exemplo, a gente tem essa página e a gente tem o código AR aqui. Isso significa que a gente, com a ajuda do nosso smartphone, a gente vai poder escanear essa página e algo a mais vai acontecer na tela. Isso é mais um gimmick, isso é mais um frufru, algo que não vai adicionar nada à sua experiência de leitura, mas que a Marvel coloca nos seus títulos, que é para criar um diferencial e agradar aí a molecada de 8, 9, 10 anos que gosta dessas inovações tecnológicas, né? Então a edição francesa ela também vem com esse código AR, esse código de realidade aumentada, né? Significa que você pode escanear as páginas e ter conteúdo exclusivo na tela do seu telefone. O preço de capa dessa edição é de R$ 4,80 €, que em real, em valores de hoje, equivale a R$ 19,70, o que significa um valor de R$ 3,95 por história, que já é um preço bastante razoável se comparado aos R$ 14,20 que você estaria pagando por uma história nos Estados Unidos. Vamos agora para a edição brasileira. Essa aqui é a revista Os Vingadores número 19 da Panini Comics. Ela possui 68 páginas e conta com 3 histórias. A gente também tem no mercado brasileiro mixes com mais de 100 páginas. Então, vamos abrir aqui e a gente já se depara com o primeiro ponto negativo em relação à edição brasileira, que é essa galeria de capas aqui, com as capas reduzidas. Por que não, como faz a Panini Europa, por que não colocar as capas em tamanho real antes da história, né? Eu acredito que a capa é tão importante quanto as páginas do interior, né? Faz parte também do quadrinho. Então eu acho um desrespeito com a obra original apresentar a capa reduzida dessa forma. A gente também tem aqui o segundo ponto negativo, que é esse papel aqui. Esse aqui é o chamado papel Pisa Bright, ou simplesmente papel jornal, né? Que tem um cheiro muito forte, né? Daqui a 2 minutos eu vou começar a espirrar com o cheiro desse papel. E ele também é muito áspero ao toque, né? Outro ponto negativo em relação a esse papel são as cores, né? Que são muito desbotadas. Vou pegar essa página aqui e eu vou mostrar para vocês essa mesma capa na edição francesa e você vai ver a diferença. A diferença é simplesmente aberrante. Espero que a câmera possa capturar bem as cores, mas olha como o preto é profundo, como as cores são vivas aqui. Na edição brasileira, o preto é meio chapado, ele é quase cinza.
Olha a diferença entre a armadura aqui e essa armadura dourada aqui. Aqui a gente vê a armadura, o ouro brilhar, e aqui é quase bege. Olha a diferença aqui da paisagem, né? Então esse é o maior ponto negativo em relação à edição brasileira, que é o papel e a impressão. A edição brasileira também conta com uma lombada canoa, assim como a edição americana. Eu não vou entrar no mérito se a lombada canoa é melhor ou não do que a lombada quadrada, porque na verdade a lombada canoa ela é mais adequada para o número reduzido de páginas dessa edição, no caso 68, né? E a lombada quadrada ela é apenas recomendada para edições cujo número de páginas ultrapassa 100. No Brasil, a gente tem mensais com mais de 100 páginas e, se eu não me engano, elas também possuem, elas possuem a lombada quadrada. Mas como o papel do interior não possui uma gramatura adequada, elas acabam rasgando, né? Então isso é bastante ruim também. Outro ponto negativo, ela não oferece cópia digital, mas a edição europeia também não oferece, e ela também não oferece o código de realidade aumentada. Como eu falei, não é algo que eu utilize e que para mim faça alguma diferença, né? Eu particularmente isso não faz diferença alguma, mas como a edição original oferece um código de realidade aumentada, eu gostaria de ver esse mesmo código na edição brasileira, né? Coisa que infelizmente não acontece hoje. Vamos agora aos pontos positivos. O primeiro deles é o número reduzido de publicidade. Nessa edição aqui só existem duas propagandas que ficam aqui na última capa e que fazem a promoção de 2 títulos da editora, né? Então isso é muito bacana, completamente diferente da edição americana, que tem 7 páginas das 32 dedicadas à publicidade, né? Então a edição brasileira tem isso de positivo. Outro ponto que pode ser positivo, mas pode ser negativo, depende do seu ponto de vista. Sempre vai haver um texto introduzindo as histórias na edição brasileira, tá certo? Como vocês podem ver aqui, a gente tem uma introdução que vai situar o leitor. Como eu disse, pode ser positivo ou pode ser negativo. Eu pessoalmente eu acho too much, eu acho desnecessário ter isso aqui, tá certo? Eu prefiro a forma que é feita na edição europeia. Eles têm apenas um pequeno parágrafo, como vocês podem ver aqui, now, que vai introduzir o leitor nas 5 histórias que esse mix contém. Então eu acho que é desnecessário dedicar uma página inteira para explicar o que está acontecendo, quando a gente pode fazer em um pequeno parágrafo, como essa edição mostra a gente. Outro ponto que é o melhor, é o ponto mais positivo, é o preço, tá certo? O preço de capa da edição brasileira é de R$ 7,20, ou seja, você vai estar pagando R$ 2,40 por história. Isso é extremamente positivo se a gente comparar com os R$ 14,20 que você estaria pagando por história nos Estados Unidos. Então, para concluir, comparando as 3 edições, a americana, a europeia e a brasileira, a gente pode ver que a brasileira é a que possui a pior qualidade. Entretanto, o preço da edição brasileira é muito mais atrativo. Recentemente, a Panini começou a testar o papel LWC em alguns títulos mensais. Ela também tem testado o modelo de single issue, como a gente pode ver com Batman Eterno. Eu pessoalmente acredito que esse modelo não vai vingar, porque apenas o mercado americano de quadrinhos
é consolidado o suficiente para suportar esse tipo de publicação. Esse modelo de 3 histórias por edição não é mau, é um número bastante razoável se a gente pensar que o Brasil já publicou mixes com até 8 histórias, o que é um exagero na minha opinião. Então a chave do sucesso para mim é melhorar a qualidade do papel urgentemente, mesmo que custe um pouquinho a mais, mas isso é algo que tem que ser mudado imediatamente, né? Outro ponto a ser mudado é apresentar as capas no tamanho original. As capas são tão importantes quanto os quadrinhos no interior, então eu acho que isso também é algo que a Panini deve rever, tá certo? E isso aqui, na minha opinião, é encheção de linguiça. Tem quem goste, mas eu acredito que um parágrafo no começo de todas as edições resolveria o problema de situar o leitor, né? Então eu acho que dedicar 2, 3 páginas para contar o que aconteceu anteriormente é desnecessário. Isso é apenas um detalhe, mas eu acho que não custaria nada para os títulos da Marvel habilitar o código de realidade aumentada. Como eu disse, não é algo que eu utilize, mas como existe na edição original, eu gostaria de ver a mesma coisa na edição brasileira. E fornecer uma cópia digital seria excelente, mas eu acho que é inviável. Isso implicaria aí custos com aplicativo, e aqui a Marvel oferece um código para uma história. Aqui nós temos 3 histórias, então eu acho que isso dificulta um pouco. Não custa nada sonhar, mas eu acredito que isso não vai acontecer. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o modelo de gibi que vocês consomem. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e de se inscrever no canal. Você também pode ver os últimos vídeos clicando aqui do lado, ó. Eu fico por aqui, um abraço e até o próximo Comic Zone.